Olá, queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um culto de celebração. Nós nos alegramos por, mesmo que de forma virtual, nós nos reunirmos em mente e coração para prestarmos mais este culto ao nosso Deus. Eu convido você a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça. Nós vamos pedir a direção do Senhor sobre a nossa vida nesta hora de culto. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo dia de hoje, dia do Senhor, dia em que todo o nosso coração deve estar voltado a Ti, querido Deus. Como Teu povo, nós nos alegramos, ó Pai, em podermos prestar esse culto a Ti, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor possa derramar o Teu Espírito Santo sobre nós, a Tua glória sobre os nossos lares, Senhor. Que o Senhor possa nos envolver e nos dirigir nesta hora, para que tudo que nós fizermos, ó Deus, nesse culto, seja uma expressão da Tua glória e do Teu louvor, Pai. Fica conosco, faça a Tua vontade na nossa vida. Esta é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, querido Deus. Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Dizer que é um motivo de satisfação e um prazer poder participar desse culto de ação de graça, Santa Ceia do Senhor. Convido os irmãos para que nós possamos juntos ler a palavra de Deus, se encontra no livro de Salmo, Salmo 34, de 1 a 10. Amém? Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todas a uma lhe exaltaremos o nome. Busquei ao Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados. O vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamo este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os leãozinhos sofrem necessidades e passam fome, porém, os que os buscam, o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Amém? Convicto da palavra de Deus, eu quero convidar os irmãos para que nós possamos cantar o cântico Tu és fiel, Senhor, cantai todos os povos, 63. Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após
segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Teu grande amor me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Convido aos irmãos para que juntos façamos a oração de adoração ao nosso Deus. Grandioso e soberano Deus, graças te damos, Senhor, por mais essa rica oportunidade que nos encontramos diante do seu altar, Senhor. Queremos, ó Pai, te agradecer e enaltecer pela sua grandeza, pelo seu poder, que nos é concedido, ó Pai bendito, e ciente disso, ó Pai, que aqui estamos para te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Te adoramos, ó Pai, na beleza da sua santidade, ó Pai. Queremos crer, Senhor, que o Senhor mesmo, ó Pai, venha presidir esse culto, Senhor, porque ele é ofertado a Ti, ó Pai. O objetivo, ó Pai, é simplesmente e tão somente te adorar em espírito e em verdade. É tudo que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse é o momento que nós queremos convidar a igreja a participar conosco do momento de confissão dos nossos pecados. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra no livro de 1 João 1, 5 a 10. Amém? Ora, a mensagem que de parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos a comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Irmãos, esse é um momento que nós devemos também fazer uma reflexão do momento que estamos vivendo. O momento da pandemia, o momento do Covid-19, que assola não somente Votuporanga, São Paulo, Brasil, mas toda a terra, toda a humanidade. E nós temos 3 lições básicas para elaborar através de um texto que vamos ler para nossa grande reflexão. O mundo foi abalado pela pandemia do coronavírus. Praticamente todas as nações do mundo foram atingidas. Em primeiro lugar, foi atingido o poder econômico, que não é capaz de resolver os maiores dramas que a humanidade está vivendo. Em segundo lugar, o poder científico não é capaz de fazer a cura para todas as doenças que afligem a humanidade. Em terceiro lugar, o poder político não é capaz de administrar com eficiência essa pandemia que assola todas as nações. Diante de tudo isso, nos resta uma esperança. A esperança que nós temos, a esperança que você tem, a esperança que eu tenho. Porque não é a última esperança que nos resta, é a esperança. A esperança que nós temos tem que ser em Cristo. Diante do exposto, fica aqui uma conclusão óbvia. Os recursos da terra são colunas frágeis demais para manter a humanidade de pé.
Os recursos dos homens são insuficientes para erradicar os males que afligem as nações. É necessário, nesta hora, reconhecer o precioso poder de Deus. Só dele pode vir o nosso socorro, só dele pode vir o nosso acalento, só ele é o nosso refúgio, é o refúgio da geração em geração. É tempo do Brasil e de todas as outras nações se voltarem os olhos para Deus. Amém? Silenciosamente, curve sua fronte diante do Criador e peça a Deus para que Ele interceda por nós, perdoe nossos pecados e venha nos acalentar nesse momento de pandemia que estamos vivendo. Fechamos nossos olhos. Grandioso e soberano Deus, graças te damos, Senhor, por mais essa rica oportunidade que nos encontramos no seu trono de graça, Senhor. Queremos, ó Pai, nesse momento que estamos vivendo de aflição, que o Senhor entre, ó Pai bendito, com provisão, usando, ó Pai, o cientista que lhe aprover como instrumento das suas mãos, para que nós possamos, ó Pai, ter um horizonte diferente do que está exposto para nós, Senhor. Sabemos que o Senhor é o dono da ouro e da prata, que o Senhor tem condições, ó Pai, de resolver situações adversas a que a humanidade atravessa, Senhor. Queremos, ó Pai bendito, colocar em suas mãos as nossas autoridades, Senhor. Com certeza foram eles colocados por Ti também. Dê discernimento a cada um deles, ó Pai, para que eles tomem providência no sentido, ó Pai bendito, de acalentar aquele que está passando por essa circunstância, Senhor. Aquele que talvez perdeu o seu ente querido, aquele que talvez tenha um ente querido seu internado, enfim, aquele que está passando por uma situação realmente lamentável diante dessa pandemia que estamos vivendo, Pai. Venha o Senhor dar a providência, nos dar condições, ó Pai, de dias melhores, ó Pai, na sua santa e bendita presença, Senhor. Quero também, Senhor, pedir perdão pelos meus pecados, Senhor. Ciente que sou pecador, Senhor, e me coloco na sua santa e bendita presença para pedir perdão pelos meus pecados, Senhor. Assim também, Senhor, pedimos que o Senhor perdoe a nossa igreja, Senhor. Perdoe, ó Pai bendito, todo o nosso histórico, Senhor, que talvez não tenha te agradado, ó Pai. Entre, ó Pai bendito, com provisões para que nós possamos melhorar cada dia mais, ó Pai, para levar o seu santo e bendito nome àqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Ciente, ó Pai bendito, que o Senhor dará todas as provisões cabíveis e possíveis, ó Pai. Nós já antecipadamente te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Convicto do perdão dos nossos pecados, eu convido aos irmãos para juntos cantarmos o hino Brilho Celeste, cantai todos os povos, número 89. Peregrinando por sobre os montes, dentro dos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Sombras à roda, sombras em cima, o Salvador não, onde
ler a palavra de Deus em 2 Coríntios 5,17. É assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Em nome de Jesus, somos perdoados. Convicto do nosso perdão, agora eu quero convidar os irmãos para juntos louvarmos a Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem.
que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Sobre a morte vencer. E aceitas com os medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte vencer. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra
Queridos irmãos, como nós temos falado, nesse período de isolamento social e suspensão das nossas atividades presenciais, os nossos dízimos e ofertas devem ser entregues preferencialmente através de depósito ou transferência bancária. Aqueles que têm dificuldade em fazer dessa forma, nós disponibilizamos também a opção do presbítero Paulo fazer a coleta na sua própria residência. Ao final deste culto, meus irmãos, nós disponibilizaremos na tela os nossos dados bancários e também o contato do presbítero Paulo para que você possa fazer o seu agendamento. Nós queremos agradecer a fidelidade da igreja. Nossa igreja não tem passado dificuldades financeiras, nós temos conseguido honrar todos os nossos compromissos e isto se deve à fidelidade dos irmãos que têm ofertado e feito isto com muita generosidade. Nós queremos lembrar também, meus irmãos, que hoje é o primeiro domingo do mês de julho e a nossa diaconia já começou a arrecadação dos alimentos que são usados para a confecção das cestas básicas que são ofertadas para algumas famílias da nossa igreja e também de fora da igreja. Se você não sabe o que ofertar, entre em contato com a diaconisa Débora, que ela irá te orientar. Para você que já separou a sua oferta e precisa que alguém passe na sua casa para retirar, entre em contato também com a Débora e ela vai agendar esta coleta com você. Meus irmãos, na última semana nós iniciamos 2 novas atividades na nossa igreja. A primeira delas, a oração da noite, realizada de segunda, quarta e sexta, às 21 horas. E a segunda delas, a nossa escola bíblica, realizada às quintas-feiras, 20 horas. Ambas as programações através do aplicativo de videoconferência do Google Meet. Foi uma bênção essa nossa primeira semana e nós queremos te convidar a estar conosco. Para você que perdeu a primeira aula da nossa escola bíblica, ela já está disponível no nosso canal do YouTube. Nós contamos com a sua participação e com a participação da sua família. Queridos irmãos, nesse momento, nós iremos cantar mais um louvor ao Senhor e enquanto cantamos, de forma simbólica, nós faremos o nosso ofertório. E na sequência nós seremos conduzidos numa oração de consagração dos dízimos e das ofertas que será feita pela nossa irmã diaconisa Amanda. Cada vez que minha fé é provada,
Senhor, meu Deus, meu Pai, nos colocamos em Tua presença, ó Deus, para Te agradecer, ó Deus. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por todos aqueles que ainda têm seus empregos, ó Deus. Que o Senhor continue abençoando, ó Pai, suprindo as suas necessidades, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, pelos dízimos e as ofertas, ó Pai, que foram trazidos até a sua casa. Que esse dinheiro possa ser usado para a sua honra e a sua glória, ó Deus. Obrigado também, ó Pai, pelos alimentos que foram entregues, ó Pai, que serão ofertados às famílias que precisam, ó Deus, que o Senhor possa continuar abençoando esses lares, ó Deus, e abençoando também aqueles que puderam contribuir, ó Deus. Obrigado por tudo, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do seu Filho amado, Jesus. Amém. Queridos irmãos, esse é o momento do nosso culto, onde nós ouviremos a palavra do Senhor. E o texto que vai servir como base para a nossa reflexão essa noite se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 ao 14. O texto será projetado na tela e eu te convido a acompanhar a leitura junto comigo. Diz assim a palavra do Senhor: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Palavras do Senhor. Meus irmãos, atualmente em todo o mundo, há uma grande corrida para o desenvolvimento de uma vacina para a prevenção do Covid-19, o novo coronavírus. Por mais que, em breve, a tendência é que o número de mortes e o contágio da doença diminua, e nós esperamos e oramos para que isso aconteça, há consenso entre os especialistas da área de que a vida normal, ou pelo menos a vida parecida com a que nós conhecíamos antes da pandemia, só será possível com o desenvolvimento bem-sucedido de uma vacina. O avanço atual da ciência e da tecnologia tem permitido que muitos cientistas ao redor do mundo estejam otimistas de que esta vacina esteja pronta em tempo recorde. Inclusive, meus irmãos, como nós temos acompanhado nos noticiários, ela já tem sido testada em humanos e os resultados têm sido muito promissores. Nossa oração é que ainda esse ano, se Deus assim o permitir, o mundo todo possa estar vacinado e essa pandemia possa finalmente acabar. Enquanto ela não termina, infelizmente, muita gente tem convivido com um sentimento um tanto quanto incômodo, a angústia.
O dicionário, meus irmãos, define angústia como estado de ansiedade, inquietude, sofrimento, tormento. Um coração angustiado, por vezes, é capaz de roubar a nossa paz, o nosso sono, prejudicar a nossa saúde física e gerar ou agravar problemas psicológicos. Diante desse quadro, meus irmãos, como é que nós, como povo de Deus, como discípulos de Cristo, podemos nos livrar desse sentimento? Eu gostaria de dizer que para a enfermidade emocional, chamada angústia da alma, a palavra de Deus já nos proveu uma vacina, já nos proveu um antídoto. E o tema da nossa mensagem desta noite é o seguinte: a vacina para o coração angustiado. Para nós entendermos João 14, é preciso nós relembrarmos alguns acontecimentos importantes narrados em João 13. João 13, meus irmãos, nos mostra alguns acontecimentos marcantes do que ficou conhecido como a última ceia. Nele nós vemos a ocasião em que o Senhor Jesus lava os pés dos seus discípulos, ensinando-lhes uma lição de humildade e de serviço mútuo. Por mais que os demais discípulos não tenham compreendido muito bem naquele momento, nós vemos também a revelação de Judas como o traidor, como aquele que seria usado por Satanás para entregar Jesus às autoridades e aos líderes religiosos de Israel. E nós encontramos também nesse texto o anúncio de Jesus de que em muito breve eles seriam separados e os discípulos não poderiam mais segui-lo para onde ele iria, o que gerou uma reação do apóstolo Pedro, afirmando que de forma alguma ele abandonaria Jesus, mesmo que ele tivesse que perder a sua própria vida, caso fosse necessário. O que gerou a conhecida resposta do Senhor, de que antes que o galo cantasse 3 vezes, por 3 vezes também Pedro o negaria. Portanto, irmãos, quando nós chegamos no capítulo 14, nós encontramos os discípulos, os apóstolos, no mínimo atordoados por tudo aquilo que eles haviam acabado de ouvir. E é a partir desse contexto que nós devemos entender tudo aquilo que o Senhor Jesus fala para eles na sequência. E Jesus começa justamente dizendo que o coração de vocês não fique angustiado. Ou seja, vai acontecer tudo isso, vai ser difícil para vocês, mas mesmo assim, não fiquem angustiados. E aí, na sequência, Jesus vai mostrar a eles o caminho para se livrarem da angústia, a vacina, a cura para um coração angustiado. E a primeira coisa que Jesus diz a eles, com o propósito de aliviá-los da sua angústia, é que eles deveriam saber que há uma morada celestial preparada pelo próprio Cristo. Depois de dizer, meus irmãos, que seus corações não deveriam ficar angustiados, Jesus diz a eles que da mesma forma que eles criam em Deus, deveriam crer nele também. É como se Jesus dissesse assim: a coisa vai ficar feia, vocês serão separados de mim, experimentarão a dor, mas acima de tudo isso, creiam, confiem em mim. E eles deveriam confiar, irmãos, porque através de tudo que aconteceria, Jesus prepararia um lugar nas moradas celestiais para todos aqueles que creem no seu nome. E Jesus promete ainda que um dia voltaria para buscá-los, para que eles estivessem juntos novamente. A primeira coisa que os discípulos de Cristo devem se lembrar para lidar com a angústia da alma, causada pelas situações dessa vida, desse mundo, é que há uma morada celeste preparada para cada um de nós.
Pensando, meus irmãos, nessa pandemia, pensando no perigo de morte que nos ronda, estava conversando com a minha esposa, estava conversando com a Vivian esses dias, e nós falávamos sobre como o medo da morte está ligado ao nosso amor por essa vida e por esse mundo. Parece que nós vivemos com a perspectiva que nossa vida se limita apenas ao aqui e ao agora, apenas a esse mundo. E nós também estamos tão apegados a essa existência muitas vezes, que a possibilidade de ficarmos doentes e vermos a nossa vida se acabar nos angustia profundamente. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, nos diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Meus irmãos, a infelicidade, o descontentamento do nosso coração nasce por limitarmos a nossa esperança em Cristo apenas a esta vida. Muitas pessoas carregam no coração o sentimento de que se não tiverem uma boa vida aqui e agora, então ela não valeu a pena. Se eu não tiver dinheiro, se eu não tiver bens, saúde, se eu não realizar os sonhos do meu coração e etc., não é possível ser feliz. Mas não é isso que o Evangelho nos ensina. A verdadeira satisfação e a mais plena alegria só podem ser encontradas em Cristo, e elas se perpetuarão por toda a eternidade, quando chegar o glorioso dia em que nós seremos promovidos às moradas celestiais que Ele já preparou a todos aqueles que lhe pertencem. Meu irmão, minha irmã, seu coração está angustiado por tudo que está acontecendo? Confie em Deus, confie em Cristo, confie naquilo que Ele mesmo nos prometeu. Há algo infinitamente melhor preparado para cada um de nós. Martinho Lutero, o grande reformador Martinho Lutero, na última estrofe do seu conhecido hino Castelo Forte, nos lembra disso que nós estamos falando ao dizer o seguinte: de Deus o Verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, poder, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Esta é uma certeza que eu e você podemos ter, e que essa verdade seja poderosa o suficiente para curar toda a angústia do seu coração. A segunda coisa que Jesus diz aos discípulos, com o propósito de aliviá-los da sua angústia, é que eles deveriam saber que Jesus é o caminho para esta morada celestial. No final do versículo 4, Jesus vai afirmar para os discípulos que eles já conheciam este caminho para as moradas celestiais. Contudo, meus irmãos, no versículo 5, sem entender muito bem o que é que Jesus estava falando, Tomé vira para o Senhor e diz assim: nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como é que nós podemos saber o caminho? Ora, meus irmãos, isso era um tanto quanto óbvio se a gente for parar para pensar. Se nós não sabemos onde é que nós vamos, como é que nós podemos saber o caminho para chegar lá? Portanto, a dúvida de Tomé era bastante honesta diante da incompreensão do que Jesus havia dito sobre ir para a casa do Pai ou sobre ir para as moradas celestiais que Ele prepararia. Diante dessa indagação, o Senhor Jesus responde dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ao lermos isso nas Escrituras, meus irmãos, uma coisa que não pode passar desapercebida aos nossos olhos são os artigos definidos usados nesse versículo.
Ao definir o caminho que nos conduz à casa do Pai e às moradas celestiais, Jesus é bastante enfático ao dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Ele é o único caminho, Ele é a única verdade e Ele é a única vida. Nós vivemos num mundo pluralista, nós vivemos num mundo onde as pessoas defendem que não há caminhos, verdades ou vidas que sejam absolutas, que sejam indiscutíveis. O que o mundo tem pregado é que se te faz feliz, siga o caminho, a verdade e a vida que você quiser. Afinal de contas, como muita gente afirma, não importa o caminho que você segue, porque no fim das contas, segundo o que dizem, todos os caminhos nos levam a Deus. Mas eu quero te dizer essa noite que esta, meus irmãos, é uma das maiores mentiras, um dos maiores enganos que Satanás gosta de sussurrar no ouvido das pessoas. Segundo o Evangelho, as boas obras não te conduzem a Deus. Uma vida com uma boa conduta ética e moral não te conduz a Deus. Ser espiritual ou acreditar num ser superior não te conduz a Deus. O único caminho, a única verdade e a única e verdadeira vida que nós necessitamos para chegar a Deus se chama Jesus Cristo de Nazaré. No próprio Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, nós encontramos a verdade mais sublime do Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sem Cristo, meus irmãos, o homem tem à sua frente, no caminho para Deus, uma barreira intransponível chamada pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado cria um abismo entre nós e o Senhor, onde não é possível nos aproximarmos e nos relacionarmos com o nosso Criador. Mas Deus nos amou tanto, Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para realizar na cruz uma obra de salvação que nós não seríamos capazes de fazer por nós mesmos. Aqueles que creem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, encontram o caminho para Deus, encontram o caminho para as moradas celestiais. Crer nisso, meu irmão, minha irmã, livra o nosso coração da angústia, porque a nossa vida e a nossa salvação não dependem de um entre muitos, mas daquele que é o único, daquele que é poderoso o suficiente para nos salvar. E como o próprio texto de João 14 nos ensina, olhando para Jesus, nós olhamos para Deus. Nos aproximando de Jesus, nos aproximamos de Deus. Vivendo com Jesus, vivemos com Deus. Meus irmãos, que certeza mais maravilhosa nós temos para livrar o nosso coração da angústia. Saber que Deus em Cristo está ao nosso lado, se relaciona conosco, nos dá tudo aquilo que nós necessitamos para viver. E quando o dia da nossa morte chegar, o próprio Deus nos conduzirá às moradas celestiais e eternas. Amém? Meus irmãos, a terceira e a última coisa que esse texto nos mostra e que tem poder também para livrar o nosso coração da angústia é que nós precisamos saber que tudo o que nós pedirmos em oração no seu nome, Ele o fará. Os versículos 13 e 14 do nosso texto dizem assim: e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Durante a sua vida, durante o seu ministério terreno, o Senhor Jesus não apenas ensinou bastante sobre oração,
mas ele teve uma inspiradora vida de oração. De forma especial, no Evangelho de Lucas, nós percebemos que a oração para Jesus era como o oxigênio. Ele não fazia absolutamente nada sem que antes ele tivesse passado um tempo em oração na presença do Pai. Num dos momentos mais difíceis da vida do Senhor, quando ele estava no Getsêmani, pouco antes de ser preso, em profunda agonia, em profunda angústia e aflição, o texto nos mostra que ele buscou conforto na oração. Isso nos mostra que em tempos de adversidade, isso nos mostra que os tempos de adversidade são tempos onde a oração se faz mais urgente, se faz mais necessária na nossa vida. É na oração, meus irmãos, que nós encontramos força. É na oração que encontramos paz. É através da oração que nós compreendemos e aceitamos a vontade de Deus para a nossa vida. Enfim, assim como a oração era o oxigênio da vida de Jesus, ela também deve ser o oxigênio da nossa alma, da nossa vida, especialmente nos tempos de adversidade. Sendo assim, meus irmãos, ela não poderia estar de fora das orientações de Jesus sobre como seus discípulos venceriam o sentimento de angústia nos seus corações. De forma especial, diante do que Jesus nos fala nesse texto, há algo que nós precisamos esclarecer, há algo muito importante que não pode passar em branco, porque pode causar uma certa confusão para os irmãos. Porque a partir de uma lida superficial, nos versículos 13 e 14, nós poderíamos interpretar talvez de forma equivocada aquilo que Jesus nos fala. Afinal de contas, meus irmãos, se Ele diz que nos daria tudo o que nós pedíssemos em Seu nome, absolutamente tudo, nós poderíamos confundi-lo com uma espécie de gênio da lâmpada que satisfaz todos os nossos desejos pessoais, mas não é bem assim. Orar em nome de Jesus não garante que Deus fará exatamente tudo aquilo que nós pedirmos a Ele. Orar em nome de Cristo é identificar-se com os propósitos do próprio Jesus na nossa vida. É orar da mesma forma que Ele orou enquanto esteve aqui neste mundo, de forma especial, pedindo que acima dos nossos desejos pessoais, a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Lembrando que no próprio Getsêmani, um texto que nós citamos há pouco, mesmo profundamente angustiado, Jesus pediu que no fim das contas fosse feita a vontade de Deus e não a sua vontade. Portanto, meus irmãos, para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas orações, nós precisamos pedir tudo em nome de Jesus, crendo que todas as nossas orações serão respondidas sim por Deus, mas conforme a vontade do Senhor e não conforme a nossa vontade. E isto é maravilhoso e tem poder para fortalecer e livrar o nosso coração da angústia, porque por mais que muitas vezes não compreendamos num primeiro momento, a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Quando Deus responde não àquilo que queremos, quando Deus responde não às nossas orações, nós precisamos crer e confiar que esta é a melhor resposta que Ele pode nos dar e que mesmo não dando aquilo que a gente pede, Ele continua nos amando e Ele continua cuidando, conduzindo e sustentando a nossa vida. Amém, meus irmãos? Concluindo, a vacina para o coração angustiado encontra-se em saber que, primeiro, há uma morada celestial preparada por Cristo a cada um de nós. Segundo, Jesus é o único caminho para esta morada. E em terceiro, nós precisamos saber também que enquanto esse dia glorioso não chega, nós devemos recorrer à oração, crendo que tudo que nós pedirmos em nome de Jesus
segundo a vontade de Deus, Ele o fará. Que o Espírito Santo de Deus fortaleça a sua fé e a sua esperança nestas verdades e que através disto, meu irmão, minha irmã, toda angústia possa ser removida do seu coração. Que Deus assim te abençoe em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esta é a parte final do nosso culto, onde nós participaremos juntos da ceia do Senhor. Essa mesa é a expressão maior da graça e do amor de Deus pela nossa vida. Através do pão, que simboliza o corpo de Cristo, e através do cálice, que simboliza o seu sangue, nós estamos lembrando do sacrifício do Senhor na cruz em nosso favor, em seu favor. A mesa não nos pertence, a mesa pertence ao Senhor. E todos aqueles que são de Jesus, todos aqueles que são filhos amados do Senhor, estão convidados a participar do banquete da graça de Deus nesse momento. Que você possa participar com um coração grato por tudo aquilo que Deus fez por você, que você possa participar também crendo que através da presença de Cristo presente nos elementos, a nossa fé, o nosso coração será fortalecido no Senhor ao participarmos da Santa Ceia. Nós iremos orar nesse momento com o presbítero Miltinho, que consagrará ao Senhor os elementos nesta hora. Oremos. Grandioso e soberano Deus, graças te damos, Senhor, por mais essa rica oportunidade que nos encontramos diante desse banquete, ó Pai bendito, aonde, ó Pai bendito, nós queremos que o Senhor mesmo venha consagrar cada elemento desses, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, renovar a nossa aliança contigo, ó Pai. Venha, ó Pai bendito, estar conosco, nos transforma, Senhor, pelo poder da sua santa e bendita palavra, Pai. É tudo o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, antes de nós tocarmos nos elementos, nós iremos higienizar a nossa mão nesta hora. E se você tiver álcool em gel aí na sua casa e perto de você, faça o mesmo também. Muito bem. Nessa hora, eu convido o líder ou a líder da sua casa para que nos acompanhe no momento em que nós levantarmos os elementos. Então, a hora que eu levantar o pão, você deverá pegar o pão aí na sua casa e levantá-lo também. E a hora que eu erguer o cálice, você também procederá da mesma forma. Meus irmãos, minhas irmãs, na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou um pão e, tendo dado graças, o partiu dizendo: Este é o meu corpo que é dado em favor de vós, comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou um cálice e, tendo dado graças, disse que esse é o cálice da nova aliança entre Deus e os homens e que nós deveremos também beber em sua memória. Eu convido nessa hora para que o líder ou a líder da sua casa distribua os elementos para que nós possamos participar juntos da mesa do Senhor nesta hora. Amém, meus irmãos. Nós vamos, nesse momento,
fazer juntos a oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e o incomparável amor de Deus o Pai, que a comunhão, a consolação, a direção, o cuidado, a cura que vem do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, querido Deus. Meu irmão, minha irmã, nós queremos agradecer a sua participação conosco esta noite, nesta celebração, de forma especial aqueles que estão nos visitando, mesmo que de forma virtual. Para nós é motivo de grande alegria saber que vocês estão conosco. Nós queremos agradecer também a todos aqueles que contribuíram para esta celebração. Que Deus abençoe ricamente a vida dos irmãos que têm se esforçado, que têm trabalhado e que têm servido a igreja, mesmo que de forma virtual. Uma excelente semana a todos e que Deus os abençoe ricamente. Vou dar a palavra para o presbítero Miltinho também, se despedir dos irmãos nesse momento. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade e me despedir dos irmãos. Que a graça do Senhor Jesus acompanhe cada um dos irmãos nessa semana que se inicia. Aleluia! Boa semana, irmãos. Até a próxima, se Deus assim o permitir. Olá a todos, que a graça do nosso Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, amém? A Alice queria falar um recadinho para vocês, mas como ela não consegue falar ainda, a Amanda vai ser a porta-voz. Nós estamos aqui reunidos, né, para matar um pouquinho da saudade dos irmãos e estamos orando a Deus para que todos fiquem bem, que todos sejam guardados por Deus, para que logo possamos nos reunir, estarmos todos juntos novamente cultuando ao nosso Deus. Amém? Amém. Um grande beijo a todos, fiquem todos com Deus. Beijão. Manda um beijo, filha. Manda beijo lá, ó.